Ô Musa, e agora para o Datena, ele vai enfrentar duas investigações, ou pelo menos dois processos, né? Um na Delegacia de Polícia aqui de São Paulo, a Polícia Civil, como a gente está registrando aí para quem está nos assistindo na tela, abriu um inquérito para investigar. E para além disso, o Pablo Marçal acionou também a Justiça Eleitoral, como a gente viu ele anunciando, pediu a impugnação da candidatura do Datena por causa da agressão, inclusive fez um comparativo consigo mesmo, disse que, olha, se tivesse partido de mim a agressão, se eu tivesse dado a cadeirada, as providências poderiam ser outras, a repercussão seria muito maior, o tratamento por parte da imprensa seria diferente. Queria te ouvir sobre isso e se avalia que tem possibilidade de que vá adiante esse pedido de impugnação da candidatura do Datena, ou pelo menos se ele vai sofrer alguma medida no âmbito policial por causa desse inquérito aberto agora pela Polícia Civil, Musa. Olha, eu estou longe de ser conhecedor da Constituição no detalhe, mas é claro que qualquer tipo de agressão como essa, você tem ali como responder ou por quais, eu não sei quais são os artigos específicos, mas que você pode, obviamente, recorrer à justiça para que ele tenha uma punição clara por uma, não é tentativa de agressão, é uma agressão de fato. Se quebrou a costela, não quebrou, não importa. O que nós estamos falando é uma agressão. E o que a gente vive no Brasil hoje é aquilo que nós comentamos na semana passada. Muitas vezes, infelizmente, não é quem fala ou quem faz. Perdão, não é o que fala ou o que faz. É quem fala. Ou seja, para um pode ter uma determinada ação e para o outro, uma outra determinada ação baseado no mesmo fato verdadeiro e concreto. Ou seja, há uma subjetividade, uma relativização da própria Constituição. Olhando aqui claramente, eu acho que cabe totalmente esse inquérito contra a Datena. Afinal de contas, você tem uma violência ao vivo para todo o Brasil ver, não tem muito o que contestar. Agora, se isso de fato encaminhará para uma impugnação da candidatura, de novo, eu não tenho esse respaldo jurídico para falar aqui, mas eu acho que sim, afinal de contas, se você é condenado, claro que não caberia ou não teria nenhum sentido você poder eventualmente ser prefeito da maior cidade do Hemisfério Sul ou qualquer cidade, não importa o tamanho aqui, quando você tem uma pessoa fazendo ou praticando esse tipo de violência. Uma vez condenado, no meu entender, no bom senso, não faz nenhum sentido a pessoa tentar conduzir uma cidade com esse tipo de comportamento. Eu espero que isso siga adiante. Mas, claro, no Brasil de hoje, tudo é relativo. Ô Musa, eu queria te ouvir também sobre o PSDB nessa história toda, porque esse é um outro registro importante. A nossa repórter trouxe essa informação, a Tawane Catan, de que o partido decidiu manter a candidatura. E, aliás, foi o assunto que deu ensejo a toda a briga, né? O Pablo Marçal falou do histórico de desistências do Datena, sugeriu que ele não iria até o final dessa vez na disputa pela Prefeitura de São Paulo. O PSDB se manifestou, o presidente do partido, Marconi Perillo, garantiu que não, que o Datena segue firme, que vai adiante, vai levar até o final a sua candidatura. E o próprio partido, diante do que fez o seu candidato, não vai tomar nenhuma providência, vai deixar por isso mesmo e vai manter a candidatura do Datena. Será que o partido não acaba também se rebaixando nesse episódio, Musa? O PSDB que se orgulhava da sua biografia, do seu histórico de serviços prestados, de ser o partido de Fernando Henrique Cardoso, de outras lideranças, um partido mais institucional, digamos assim. O partido não sai rebaixado também e diminuído dessa eleição municipal porque apostou no Datena como uma última tentativa de sobrevivência, né? Em São Paulo, que era o seu grande núcleo, o seu berço, o local onde ainda respirava por aparelhos, é verdade, mas ainda tinha alguma sobrevida política. Apostou no Datena para tentar ter algum protagonismo na eleição e agora está terminando dessa forma a candidatura do Datena, praticamente sem chance de vitória. Para o partido também não é nocivo esse episódio, Musa? Bom, Brau, vamos ser claros e objetivos. O PSDB ele tem sido nocivo para ele mesmo há alguns anos. A gente está vendo que ele está caindo no esquecimento por completo. Né? Depois, nos últimos anos, eu acho que teve um divisor de água ali ao longo dos últimos anos que ficou muito claro, que é o Teatro das Tesouras e mostrou como o PSDB enganou durante muito tempo uma parte da população em que falava, olha, eu voto na direita, então voto no PSDB. Quando era, na verdade, uma mesma face de dois partidos, um mais radical, o PT, outro menos radical, o PSDB, mas convenhamos, dois compartilhando de praticamente as mesmas ideologias. Isso ficou muito claro e muito explícito quando hoje o vice-presidente
Geraldo Alckmin falou que não voltaria à cena do crime, ele voltou à cena do crime, não apenas voltou como vice-presidente, e tem aquela cena patética, onde ele grita Lula, 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 que deu vergonha alheia, que eu me perguntei, será que desde então ele chega na casa dele e consegue se olhar no espelho? Ou ele arrancou os espelhos de sua própria casa para não ver a imagem do que ele tem feito com a pessoa dele, com a personalidade dele política ao longo dos últimos anos. Então eu acho que o próprio PSDB, ele explica essa queda no esquecimento em que, claro, fica muito óbvio quando a gente percebe a votação da população em partidos como este, que antes dividia o cenário político principal e agora está, obviamente, à margem de todo processo decisório político no Brasil. Então, eu acho que o próprio PSDB caiu ele mesmo, se jogou ele mesmo no próprio abismo da política brasileira e, convenhamos, para voltar à cena precisa de muito tempo, porque grande parte da população já entendeu, já fala abertamente sobre o teatro das tesouras e percebeu esse jogo político, onde, repito, todos nós, durante muito tempo, fomos os palhaços na situação e aqueles figurantes políticos nos fizeram ali, basicamente, nos usaram como manipulação, né? E agora eles, obviamente, têm uma imagem manchada e essa imagem custa financeiramente e de marketing muito para eles conseguirem voltar a cena ou ganhar confiança novamente. Quando você percebe uma cena dessa, uma aposta dessa do PSDB que culmina com um ato de violência desse, é mais um ato que mostra para a população, ora, o PSDB realmente nos enganou durante muito tempo e é coisa do passado.